boa noite. Quantos segredos esconde uma das regiões menos habitadas do planeta? O Globo Repórter de hoje revela as belezas e os contrastes da Austrália. Imensas áreas de deserto, desfiladeiros e piscinas naturais intocadas. Posso ficar aqui o dia todo. As riquezas que vêm da terra e do mar. Quando as estradas levam ao litoral, encontram praias a perder de vista. Nossa equipe vai mostrar como é a vida nas grandes cidades de um dos países mais ricos do mundo. Sydney, a maior metrópole, é referência em qualidade de vida e em oportunidades que muitos brasileiros estão conseguindo aproveitar. O programa de hoje é uma coprodução com a EPTV. Quantas surpresas cabem em um continente? Na Austrália, elas se estendem entre 2 oceanos. Um dos encantos mais famosos é a Baía de Sydney, na costa do Pacífico. Da metrópole múltipla, a principal porta de entrada. Mas agora o nosso destino está longe da civilização, na parte desabitada, do outro lado do país, onde a Terra parece de outro planeta. Seca, inóspita, desafiadora. Se a maior parte da Austrália é deserta, queremos encontrar um oásis e descobrir segredos. Acordamos de madrugada num único hotel em centenas de quilômetros de estrada. O dia ainda é uma promessa no horizonte. O dia vem vindo. O dia está nascendo. E quando amanhece, trocamos o asfalto pelos caminhos da aventura. Nosso carro agora é um pontinho branco na imensidão do Parque Nacional de Karijini, no chamado Deserto Arenoso da Austrália, a 4.500 quilômetros da capital, Canberra. A vegetação é rala, com arbustos e espinheiros. E quando a estradinha também acaba, mochila, equipamento, vai tudo para os ombros. Os passos mostram que estamos numa terra diferente. E ela também acaba. Aqui já era. Estamos no Canyon de Hamersley. Vamos descer mais. Uau! Nossa, cuidado aqui. Olha, eu já vi muitos canyons na minha vida. O que eu acho que esse aqui tem de diferente é esse vermelho forte, não é? É um jogo de riscos e terraços, becos escuros, vencidos pelo tempo, e pontas que resistem como varandas petrificadas nas alturas. É uma rocha muito sólida. Parece que a gente está em cima de uma estrutura de metal. E talvez este seja mesmo um caldeirão de ferro. Lá do outro lado, no paredão, a gente percebe aquelas linhas que de tão certinhas parecem que foram feitas com a mão, não é? Na verdade, são as camadas de sedimentos que foram depositadas ao longo de milhões de anos e que agora, para os nossos olhos, viraram essa maravilha. De uma margem a outra, em cima, são de 100 a 300 metros. Mas as sombras escondem a profundidade. O cânion é um corredor de mistérios. Neste caminho de gigantes, os olhos querem descobrir mais. Tá vendo que tem água lá no fundo? É um córrego. Ele que abriu o cânion. Será que a gente consegue chegar nesse ponto? Vamos lá? Para chegar perto é preciso descer, sobre pedras soltas.
Seguimos rente ao paredão de rocha. Agacha, arrasta, aos pulos. Cada ponto firme serve de apoio. É preciso escolher onde se pisa. Uau, olha só. Olha, se esse aqui é o oásis do deserto, nós chegamos ao coração dele. E é um coração aberto, com água para matar a sede. Fresquinha. É uma paisagem intocada. Estamos sozinhos no vale, no fundo do caldeirão. Depois dessa primeira aventura, retornamos para a parte de cima, para descer mais uma vez. E agora o bicho vai pegar. Pelas imagens aéreas que fizemos do cânion, vemos que o riacho é quase sempre espremido pelos paredões. Frestas, às vezes, de não mais do que 1 metro. Avistamos também o que parece ser uma piscina natural. Mas como chegar até lá? Inventamos um caminho, quer dizer, mais uma aventura. O caminho agora parece remexido por um terremoto. Atingimos um ponto crítico. É uma escalada livre para baixo. Estamos a meio caminho, no impasse do paredão. E de quebra, perigosamente embaixo do deslizamento. Chegamos a uma piscina natural. Um cantinho reservado do mundo, escondido de tudo e de todos. O calor castiga, o deserto cobra, mas também entrega. Hora de tirar o peso. E sabe por que a mochila? Para trocar de roupa. O mergulho é um presente. Água limpa e cristalina na suavidade das nascentes. Dá para acreditar que a água não é gelada? Muito gostoso. Posso ficar aqui o dia todo. O sol a pino ilumina agora a banheira de pedra. As plantas aquáticas são parte desse milagre no deserto. Hora de brincar. Procuramos um oásis, descobrimos um santuário. Carigine é um paraíso perdido. Mas e onde tem gente? Como é a vida? Australiana, quer dizer, com muito espaço. A Austrália tem pouco mais que a população da região metropolitana de São Paulo, 25 milhões de habitantes, e é quase do tamanho do Brasil. 85% deles moram na costa leste. É um dos países mais ricos do mundo. Tiago andou metade do mundo até chegar onde mora hoje, no bairro dos Sonhos, em Sydney. Ruas espaçosas, vizinhança sem muro. O brasileiro acaba de se casar com a australiana Maria, mas o casal já tem 4 filhos de outros casamentos. 2 dela... Oi, meu nome é Chloe. Margarita. E 2 dele. Noah. Olá, meu nome é Eva. Entre caretas e beijos, eles formam uma super família moderna. Felicidade que enche a mesa e as bocas no café da manhã.
É um ataque bonito de se ver. Refeição forte, saudável e, de novo, mistura Brasil e Austrália. Presunto e queijo, suco daqui, frutas de lá e uma pasta que os australianos adoram, mas que o resto do mundo estranha. Um creme salgado de extrato de levedura de cerveja, passado no pão. Será que eu vou gostar? Acho que não. Você gosta? Não. Gostei, Ai, ai, ai. gostei. He's an Aussie now. Aussie. Virei, falar que eu virei australiano, porque eu gostei da pasta. Cenas de uma vida tranquila. A casa eles compraram há 3 anos. Uma conquista do casal, que já virou domínio absoluto das crianças. A casa é de vocês? Sim, Compraram? sim. Então é assim, é tudo fácil. Você chega aqui, começa a ganhar dinheiro, é tudo fácil na Austrália? Não foi fácil. Eu cheguei lavando prato, lavava bastante prato, porque eu não falava absolutamente nada de inglês. Às vezes eu tinha que pedir dinheiro para minha mãe para me ajudar, Lá do Brasil. lá do Brasil. Tiago é chefe de cozinha e a Maria, professora. Hoje já tá tranquilo. Hoje, graças a Deus, eu ajudo minha mãe, né? Quanto tempo faz que você não vai pro Brasil? 4 anos. É longe, né? É a pior parte da Austrália, de ser muito longe. Da gente não conseguir ir e vir quando a gente quiser. O beijo da esposa é a solução para todas as dores. It's crazy, but it's a É uma loucura, mas uma loucura deliciosa. Na verdade, eu não troco essa família por nada. E completa. O Tiago e as crianças são o que melhor já aconteceu na minha vida. one of the best things other than the kids. It's the best thing in my life. Se o Brasil está distante, eles têm uma Austrália inteira para conhecer pela janela. Em um país imenso, de dimensões continentais como o Brasil, só que com mais segurança nas estradas, andar de carro aqui é um esporte nacional. Os australianos adoram explorar a Austrália dirigindo e, às vezes, o próprio caminho é um motivo da viagem. Este é um deles, um trecho da rodovia na costa que já virou atração turística. Cenário bem desenhado. A vegetação costeira lembra muito a nossa Mata Atlântica, só que o oceano é o Pacífico. Reparou nos tons de água? Verde, azul. A engenharia completa o espetáculo. São 4 curvas pelos rochedos que dão nome à ponte, Seacliff Bridge, a ponte dos penhascos marinhos. Se de cima é bonito, embaixo é um tapete mágico. Os pilares ficam sobre a plataforma natural de pedras. Equilíbrio que enfrenta as ondas e leva a gente para passear. Aonde o carro chega, o pedestre também tem vez. Aqui, ao lado da rodovia, eles reservaram um espaço para quem vai a pé. É uma pista super segura, como se fosse uma passarela com vista de luxo. E acaba sendo uma opção. Imagina sair de casa para uma viagem, levar um tênis no carro, aí estaciona aqui perto, você faz uma corridinha e volta a dirigir. Incentivo da paisagem não falta. Esta mulher que veio com a família do Chile diz que é como estar ao mesmo tempo no palco e na arquibancada. Para muita gente, uma viagem para sonhar. Esta jovem da República Tcheca fez o sonho se tornar realidade. Há 6 meses, Denisa Zubkova decidiu botar um capacete na cabeça e sair por aí. Comprou uma moto usada em Sydney e sabe onde nós encontramos ela? Do outro lado do país, na praia de Broome,
costa do Oceano Índico. Na ponta do embarcadouro, Denisa conta que o destino estava escrito nas estradas. Tanto que, no caminho, ela encontrou o amor, Tomas, um garçom também da República Tcheca, apaixonado pela aventura de viver ao lado dela. Ela falou que eles simplesmente vão parando em lugares que se pode acampar de graça, né? E quando eles podem, dão uma pescadinha para conseguir comida. É aventura demais para você? Pois o casal ainda tem mais 3 meses antes de voltar para Sydney e completar o roteiro de 25 mil quilômetros de moto. Só aí os dois voltam para a Europa. Denisa diz que todo mundo deveria tentar. Em vez disso, voltamos para o carro para conhecer a vila. Aqui é a confiança que atravessa a rua. Broome tem só 14 mil habitantes e, mesmo assim, é a maior cidade da imensa região de Kimberley, que tem o dobro da área da Grã-Bretanha. A praia da cidade é pequena, uns 500 metros. Mas a vizinhança é um azul só. Num lugar tão pouco habitado, praia deserta é areia, tem para todo lado. Fácil de ver, difícil de atravessar. Mas o encontro compensa qualquer esforço. Existe uma conta maluca aqui na Austrália de que se uma pessoa quisesse conhecer todas as praias, conhecendo uma por dia, ela levaria mais de 27 anos para passar por todas. E o mais incrível é que a maioria delas é assim. O ponto onde estamos é a parte onde o planeta é turquesa. O sol acende o mar em tons cintilantes e a praia emerge como a moldura do continente. Um bom lugar para voltar a ser criança. Não dá vontade de ter asas? A nossa câmera tem. São mais de 36 mil quilômetros de litoral, sem contar as ilhas. Entre as 7 mil praias da Austrália, esta é conhecida como a Praia das 80 Milhas, que dá aí uns 130 quilômetros. Se tem isso mesmo, mais ou menos, deve ter dado muito trabalho para conferir, porque só olhando parece não ter fim. A beleza, esta sim, é infinita. Daqui a pouco, uma aventura pelo deserto da Austrália Ocidental, mais de 5 mil quilômetros atravessando o país até a terra do ouro e das rochas que chamaram a atenção das agências espaciais. É a seguir. Se decolar é bom, ver Sydney num dia assim é privilégio. Vamos deixar as cidades grandes para trás, cruzar o continente e seguir para o lado desconhecido da Austrália. É como viajar de um extremo ao outro do Brasil. São quase 5.500 quilômetros até a cidade de Port Hedland, na costa da Austrália Ocidental. O avião sobrevoa um dos maiores vazios do mundo. Por horas, não avistamos nenhum sinal humano, mas maravilhas que só existem por aqui. Vista de cima, a Reserva Natural de Dundas é um jogo de anéis distraidamente lançado sobre a planície. Lagos salgados, aos milhares. Mais adiante, o chão vermelho, estranho, fascinante. E nós queremos ver isso de perto. Mas quais as cores do deserto? Chegamos a uma paisagem branca. Montanhas de sal. Port Hedland fica no meio das maiores salinas da Austrália. Desse lado, o mar.
Do outro, o deserto, o desafio. E é aqui, na costa do Oceano Índico, que começa a nossa aventura. Eles dizem que quando se viaja lá para o interiorzão do país, o viajante vai descobrindo uma variedade incrível de ambientes. E com a direção invertida, ó, do lado direito do carro. Vamos junto? O dia tá lindo. Mas cuidado, entramos no território dos gigantes. Contou as rodas, 128 pneus. São os trens de estrada, comboios de caminhão com 4 caçambas, na maioria carregadas de minério de ferro. Nenhum lugar do mundo tem tantos deles. É preciso estratégia para ultrapassar e juízo para desistir. Só mesmo num retão com muita visão livre. São 90 metros de peso e velocidade. Ainda bem que espaço não falta. A região de Pilbara é maior que a Alemanha, mas tem só 45 mil habitantes. Acredita que isso é um rio? Ou foi? E vai voltar a ser? Onde chove pouco, os leitos passam 10 meses por ano como rios de areia. Mas as árvores sabem aproveitar. No meio do mato, quando tem mato, né? A gente procura as semelhanças com o Brasil, mas descobre que aqui tudo é parecido, mas diferente. Olha os eucaliptos nativos da Austrália, iguais aos nossos, só que com caule branco. Parece paineira, mas é um baobá daqui. Arbustos tipo árvore de rua, mas em miniatura. Pelo menos isso é uma pomba, né? Não é. A cacatua cor-de-rosa, ou gala, é prima dos papagaios. A cor-de-rosa vive em toda a Austrália, mas as brancas, chamadas de corela, só neste cantinho do país. Elas passam o dia procurando comida e à tarde aparecem para dormir nas árvores. Alinham as penas, ajeitam a roupa para desarrumar tudo de novo no namoro. Também com uma lua dessa... Entre os coalas é a doçura que faz sucesso. Dizem que são a coisa mais fofa do continente. O casaquinho de pelúcia, macio, serve principalmente como cobertor. Os coalas não constroem abrigo e precisam da pelagem para se manterem aquecidos. São equilibristas de mão cheia. As garras se fixam como pregos e aí, sem medo de cair, cochilam em qualquer galho. Você conseguiria? E olha que eles dormem 18 horas por dia. Todo mundo chama de ursinho, mas na verdade o coala é um marsupial, parente do bicho símbolo da Austrália. E nós acabamos de encontrar um. Flagrar um animal silvestre é sempre bacana, mas não é tão difícil assim. Nas contas do governo, a Austrália tem hoje por volta de 42 milhões de cangurus. Quer dizer, mais canguru do que gente. E o número deles está crescendo. São comuns até em parques urbanos. Para nós é tudo canguru, mas os australianos diferenciam 3 espécies com nomes diferentes. Esta, com o bebê na bolsa, é uma fêmea de ualabe de pescoço vermelho. Os filhotes também têm um apelido só deles. Enquanto frequentam a bolsa da mãe, o pequeno é chamado de Joey, tipo Joãozinho. Depois de 200 quilômetros de estrada, a paisagem vai ficando mais seca. Passamos pelas últimas moitas de mula-mula, as graciosas flores roxas do deserto. E no único riacho com água, tivemos que parar.
e ver de perto uma formação geológica rara. A beleza diferente, ao mesmo tempo encantadora e dramática desse afloramento, que de repente aparece no meio da paisagem, foi a primeira característica que chamou a atenção dos pioneiros, as primeiras pessoas que se arriscaram a vir para cá. O afloramento, descoberto só 100 anos atrás, foi chamado equivocadamente de Marble Bar, quer dizer, barra de mármore. Na verdade, é rocha de jaspe, uma variação mais rara do quartzo. Molhada, parece carne viva. Por causa da beleza, o jaspe era muito usado para fazer joias e vasos e foi considerado a pedra mais desejada da antiguidade. Hoje é a jazida preservada que tem valor. Mas logo eles iriam descobrir que este não é o único tesouro que a Terra esconde. Ouro! Marble Bar estava cheia de ouro. E este morador diz que ainda está. There's a lot of gold. As primeiras pepitas foram encontradas bem aqui no riacho em 1890. Aí apareceram 3 pedras imensas, com mais de 10 quilos cada. E a corrida do ouro transformou Marble Bar em uma cidadezinha do Velho Oeste australiano. A antiga mina, com chaminé de 75 metros, está em ruínas, mas protegida, porque dizem ainda tem ouro lá embaixo. Mas, sem os garimpeiros do passado, a vilinha tem agora menos de 100 habitantes. O assunto no único pub é sempre o tempo de glória e o sonho de encontrar ouro de novo. Thomas Fox conta que, de um jeito ou de outro, todos que moram aqui esperam ainda um dia topar com a sorte grande. Have you found gold? Eu pergunto, e você achou ouro? I have found a little bit, yeah. I don't spend a lot of time. Ele diz que sim, alguns poucos gramas, mas que muitos recolheram dezenas de quilos na vizinhança. O problema é que quem acha não mostra. Aí eu pergunto, e você tem ouro para mostrar? Ele ri e ironicamente diz, não. Not here. Mas por fim, ele entrega, só uma amostrinha. We found a little piece there. Um cristal de quartzo com pontinhos dourados, o ouro luminoso de Marble Bar. Mas lá fora, temos muito mais o que procurar. Absolutely, that's exactly right. O professor Martin van Kranendonk é especialista em astrobiologia. Ele explica que o solo daqui tem a mesma idade das rochas da superfície de Marte. É como um campo de treinamento para as agências espaciais. E nesse ponto, acha que agora a NASA vem? Já veio. E a Agência Espacial Europeia também. É assim que nós vamos saber aqui, explica o professor, como ir procurar vida lá no planeta vermelho. Mas onde exatamente eles estiveram? Com GPS, mapa e indicações das pessoas da vila, traçamos um caminho. Deixamos para trás as minas e os trens de estrada. Agora estamos sozinhos, no meio do nada, cheios de esperança. Agora, preste atenção nessa história. Pesquisando mais profundamente a região, os cientistas descobriram algo muito mais valioso do que o ouro. Tá vendo aquela faixa escura ali no morro? Aquilo são camadas de estromatólitos, que é uma palavra que a ciência usa para identificar a mistura de sedimentos com bactérias que viveram há 3 bilhões e 500 milhões de anos. Aqui foram encontradas as formas de vida mais antigas do nosso planeta. Subimos a encosta, mas é esta imagem aérea que é reveladora. Repare que a linha escura se mantém no mesmo nível, mesmo em morros diferentes. Os pesquisadores desconfiaram que essa faixa mostra o fundo do oceano ancestral. E acertaram. Ela nasceu pelo depósito de cianobactérias, ou algas azuis petrificadas. O fóssil, acredite, de um dos nossos parentes mais antigos. E você pode se perguntar,
E daí que elas são tão antigas assim? Pois a gente deve muito mais a elas do que pensa. É que essas bactérias, lá atrás, quando elas faziam fotossíntese, usando a luz do sol, não é? Elas liberavam oxigênio. E fazendo isso, elas mudaram a composição da atmosfera. Foram elas que soltaram o sopro de oxigênio que permitiu a evolução da vida no planeta. Sem elas, não haveria plantas, nem dinossauros, nem nós. O professor se encanta com a descoberta. To be able to look back in time and see our own beginnings is an incredible experience. Poder olhar de volta no tempo e observar o nosso próprio começo é sim uma experiência incrível. No próximo bloco, você já ouviu falar em Fazenda de Pérolas? Nossa equipe mostra como é a produção numa linda baía do Oceano Índico. A gente volta já já. Do outro lado do mundo e num perrengue danado. Na península de Dampier, num dos extremos da Austrália, se o carro quebra, não tem socorro fácil. Mas vale o ditado: quanto pior a estrada, melhor a paisagem. Chegamos a uma ponta onde os riachos alcançam a praia em formas magistrais. Um deles é o Willie Creek, um canal direto para as belezas naturais. Que tipo de joia nasceria num lugar assim? Algumas das pérolas mais caras do mundo. A maior da vitrine vale mais de 100 mil dólares. Tem 20 milímetros de diâmetro, quase o tamanho de uma bola de gude. Ao lado dela, outra da cor mais procurada, no mesmo tom da lua cheia. A nossa anfitriã Lucy Anderson nos mostra a fazenda onde elas são cultivadas. Isto mesmo, esta é uma fazenda que cultiva pérolas. Diferente do minério de ouro ou do cristal de diamante, as pérolas têm origem orgânica. Sabia que elas nascem de um acidente? E de uma forma muito curiosa, quando um corpo estranho, tipo um grão de areia, fica preso dentro da ostra. Para se proteger do incômodo, o molusco envolve esse corpo estranho com um nácar, a mesma substância da madrepérola, que é rica em proteínas e carbonato de cálcio. Lucy revela um truque. Eles introduzem um núcleo artificial na maior espécie de ostra, a máxima pintada, que começa o revestimento com nácar. Pronto, mais uma ostra grávida de pérola. Depois de um tempo no laboratório, elas vão para as redes e de lá para o mar. E nós também vamos. As águas quentes e ricas em nutrientes do Oceano Índico são ideais. Como a pérola depende da saúde da ostra, todas passam por exames, diria-se clínicos. A busca por ostras e pérolas custou muitas vidas. 100 anos atrás, homens e mulheres se arriscavam em mergulhos de até 12 horas usando escafandros que pesavam 180 quilos. Só as botas de chumbo, ferro, couro, madeira pesavam 35. O funcionário do museu conta que o ar vinha por mangueiras da superfície e o mergulhador era puxado por cordas. Se algo dava errado, a pessoa ficava presa, sem ajuda, no fundo. A maioria morria sem ar ou por ataques não menos dramáticos. Sharks and whales. Tubarões e baleias. Eles se enroscavam nas mangueiras. O mergulhador era arrastado ou simplesmente devorado. Histórias assim tornam as pérolas ainda mais preciosas.
Ela vai abrir a ostra e a gente não sabe, ninguém sabe se tem pérola aí dentro. Ela falou que é possível, mas às vezes não tem. Olha só! A pérola sai ainda um pouco opaca, mas já reluz com majestade de joia. How long do you think does it take? Eu pergunto, quanto tempo a ostra levou para fazer esta pérola? 2 years. 2 anos. O núcleo ficou 2 anos aqui para ela conseguir criar tudo isso. You saw the size of it. Essa aqui é uma pérola muito boa, ela está falando. O valor é dado pelo tamanho. And then you have the shape. We want a nice, perfectly round. Formato dela, que é perfeitamente redondo. Yeah. And then we have the color. A cor. Yeah, so we want a nice moonlight white. That's what we call it. Cor, assim, branco de lua, cor da lua. How much do you think this Quanto será que vale? Around $2,000. $2.000. Quer dizer, uns 10 mil reais. Uau! 10 mil reais na minha mão. Como a lua, toda pérola é única. Não existem duas iguais. A saudade é grande no coração dos brasileiros que vivem na Austrália, como o Juju, eternamente dividido entre a conquista do sonho e a lembrança do berço. Juju é músico, sambista. O trabalho dele em Sydney é produzir antídoto para a saudade coletiva. Samba que uma vez por semana conforta os corações, e não só de brasileiros. Eu não quero ver você chorar. Fazer samba ajuda a matar a saudade? Pra caramba. Todo final de semana, pra caramba. Fala aquele sentimento, aquela música. Você faz samba em que dia? Direto. O pessoal fala, para de bater, fico batendo nas coisas, no trabalho. Direto. É muita saudade. Muita saudade, muita saudade. Muito. Saudade contada em versos ou em filmes. Joseph saiu no Brasil há 8 anos em busca do sonho de trabalhar com cinema e conseguiu. Hoje ele faz sucesso na Austrália como operador de câmera. A grande diferença da produção audiovisual no Brasil para a produção audiovisual aqui é porque aqui realmente o dinheiro que você ganha, você consegue comprar bons equipamentos de ponta. De fato, a renda per capita da Austrália está entre as 10 mais altas do mundo, acima de Alemanha, Japão e zona do euro. Com dinheiro fica mais fácil, né? Mas talvez esta seja a principal virtude da Austrália. Conseguir fazer a riqueza chegar à vida do cidadão comum. Os australianos costumam ter tempo para lazer e opções para curtir a vida, mesmo nas cidades grandes como Sydney. Menos estresse. A metrópole de 5 milhões de moradores tem 421 parques, praças e jardins. É a segunda cidade mais verde do mundo, atrás de Singapura. E o melhor, os espaços são bem distribuídos por todos os bairros. O país sustenta o 6º melhor índice de desenvolvimento humano e está cheio de estrangeiros. De cada 4 habitantes, 1 nasceu fora do país. Cada vez mais atrativa, a Austrália tem se tornado, nos últimos anos, um dos países de maior diversidade cultural do mundo. E isso é próximo do Brasil. Imagens e sons de mundos parecidos e diferentes que se encontram na distância. Eu não quero ver você chorar. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o Globoplay. Agora você fica com The Equalizer, a protetora. Uma ótima noite para você e aproveite o fim de semana. Yuri Alberto completa 2 meses sem gols e atinge o pior jejum pelo Corinthians. O último gol do camisa 9 foi na primeira fase do Campeonato Paulista contra o Santo André. Mas antes, se você for novo, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês estar recebendo os vídeos em primeira mão sempre que eu postar aqui no canal.
deixe o seu like e ajude a crescer o nosso canal. O atacante Yuri Alberto vive o seu pior momento desde que chegou ao Corinthians. Nessa quinta-feira, o jogador de 22 anos completou 2 meses sem fazer gols. A última vez que Yuri Alberto balançou as redes foi na vitória sobre o Santo André, ainda na primeira fase do Paulistão, quando anotou 2 vezes. De lá para cá, o camisa 9 do Corinthians entrou em campo em todas as 9 partidas disputadas pela equipe, mas não conseguiu marcar. Ele até balançou as redes contra o Independente Del Valle na última terça-feira pela Conmebol Libertadores, mas o gol foi anulado por impedimento. Dito isso, em relação ao atacante Roberto, por que ele não consegue marcar mais gols pelo Corinthians? Primeiro, a gente precisa analisar várias situações, tá? O time do Corinthians está numa fase muito ruim, isso também não ajuda o Roberto. Segundo, o Renato Augusto, o camisa 10 do time, que é aquele jogador que faz a bola chegar lá no ataque, está machucado. Juntando tudo isso aí e também a má fase do Roberto, isso também está prejudicando muito o jogador. E a diretoria do Corinthians fez um alto investimento para ficar com o Roberto em definitivo lá no Corinthians. É um jogador que ganha um baita salário, infelizmente ainda não está dando um retorno para o Corinthians. E surgiu a informação que ele pode ficar no banco de reserva nos próximos jogos. O Vanderlei Luxemburgo entende que o jogador está numa má fase, né? Quer preservar o atleta, então a gente pode ver o Alberto no banco de reserva. Quem sabe assim, né? O jogador acorda para a vida, né? Ficando no banco de reserva e volta a jogar o futebol que ele sabe jogar. O Yuri Alberto é craque? Não é. É um jogador normal, na minha visão. Jogador normal, mas é bom jogador, tá? Se a bola chegar lá para ele, ele sabe finalizar bem, tanto com a esquerda, com a direita. É um jogador forte, ajuda muito na marcação, mas o atacante vive de gols, né? Se não marca gol, fica complicado. Mas, enfim, vamos torcer para o atacante Yuri Alberto, que ele volte a marcar gols pelo Corinthians, né? Porque esse time do Corinthians precisa muito do Yuri Alberto lá no ataque. Enfim, desejo toda a boa sorte para o Alberto, né? Tomara que ele volte aí a boa fase e volte a marcar gols pelo Corinthians. Dito isso, deixe o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tamo junto, um forte abraço e fique com Deus.